Aqui está o nosso recheio de carne moída com azeitona, aí tem molho de pimenta, coloquei vários temperos, alho, cebola, creme de cebola também, para ele ficar assim cremoso, né? Olha aí a consistência dele aqui, ó. Olha que delícia. Bem cremosinho. Esse aí é o nosso recheio para eu colocar no pastelão que eu vou fazer assado. Então, quem não quiser recheio de carne moída, pode colocar também outro recheio, né? Presunto, frango, bacalhau, ou então legumes, que não queira colocar carne, né? Então, esse aí é o preparo do nosso molho recheio de carne moída. É um molho mesmo, para ficar bem gostoso na massa, olha. Ele não fica solto, não, porque na hora que você vai comer, fica aqueles pedaços caindo, né? Então, esse aí não, esse aqui tá tudo bem juntinho. É o creme de cebola que faz isso aqui, ó, fica cremoso assim, ó, tá? Aqui eu estou preparando a nossa massa do empadão de carne moída, tá? Então, aqui eu misturei aqui a farinha de trigo com essa farinha de sorgo aqui. Mas quem não tiver também não precisa, pode usar só farinha de trigo. Eu quis, assim, enriquecer um pouquinho essa massa colocando essa farinha de sorgo, mas pode colocar, por isso que ela é mais escura aqui, ó, igual vocês estão vendo. Parece que tá suja, mas não, a farinha de sorgo é dessa cor. Para enriquecer em fibras, em ferro, essa minha massa de empadão. Aí eu peneirei, né? Tá aí peneirada a nossa massa de empadão. Aí tá a nossa massa, foram 300 gramas de farinha de trigo e aqui o nosso óleo, ó. Eu até coloquei aquele óleo de coco da Palma, né? Ele é o óleo de coco palmiste, mas nada impede de colocar também, para quem quiser, óleo mesmo de soja ou manteiga. Aqui eu coloquei 140 gramas, tá? Aí eu tô colocando o óleo aqui para bater. Já coloquei sal também, para temperar essa massa. E o nosso empadão com recheio da carne moída, ou outro recheio que vocês interessarem. Aqui tá o ponto da massa, ó, tá vendo? Eu coloquei a água até dar o ponto, pra ela ficar dessa consistência aqui, ó. Olha como que macia, super macia, ó. Ela tá essa cor por causa da farinha de sorgo. Ela fica clarinha que usar só a farinha de trigo também, tá? Então, não leva leite, não leva manteiga. Olha que massa gostosa e maleável, olha. Super gostosa. Então, quem também não tiver esse processador, também pode fazer à mão, misturar até dar o ponto com a massa. Esse aqui, ó, passei agora pra aqui a vasilha, né? Olha a consistência da massa, muito macia, maleável, não leva fermento também, tá? Muito boa essa massa. Então, vocês vão ver que a consistência dela fica ótima, ó. Super macia. Se quiser descansar, pode pôr para descansar. Mas essa é a nossa massa do empadão que nós vamos rechear com a carne moída. Aí tá a massa, ó, foi colocada na vasilha, tá? É tipo uma quiche quase esse empadão. E a outra restante massa, mas é pra eu poder colocar por cima, tá? Esse nosso empadão. Eu quis colocar nessa forma aí, toda canelada, né? Mas pode colocar em outra vasilha também, retangular, um tabuleiro, quadrado, redondo, né? Fica a gosto. Agora, lembrando, essa cor dessa massa é porque eu coloquei farinha de sorgo, que é uma proteína.
mas nada impede da pessoa colocar farinha de trigo só, tá? E aí eu abri ela aí, é super fácil, não precisou nem de rolo, fui abrir na própria forma também. Aqui é a carne moída que eu tô colocando, né? Carne moída com azeitona. Como eu falei, pode colocar outro recheio que vocês quiserem. Mas a carne moída aqui tá um cheiro tão bom, tá cheirando tanto, tá bem temperadinha, tá? Não pode ficar muito salgado, mas um tempero assim acentuado é bom, né? Pra ficar gostosa a massa do nosso empadão, do nosso recheio do empadão, né? A massa também levou sal, né? Então assim, a gente também não pode muito salgar. Aí eu coloco uma camadinha aqui, tá? De carne moída. Espalho bem aqui. Quiser colocar mais quantidade, posso colocar, mas também muito também não é bom. A massa tá bem fininha, como vocês viram aí no fundo. Então, tem mais recheio do que tudo. Quem quiser agora colocar um queijo, um requeijão aqui por cima, pode colocar. Quem não quiser, agora é só tampar com a outra massa, essa outra massa aqui, ó, que eu vou tampar também. Aqui eu tô colocando um catupiry por cima, mas quem não quiser, gente, não precisa colocar não, fica gostoso assim mesmo, tá? Sem o queijo. Esse aqui é que eu gosto muito de queijo, então por isso que eu coloquei. Mas ó, dá uma espalhadinha assim de leve, pra misturar. Ó, na hora que for assar, ele vai misturar aqui, tipo, quase a massa de pizza. E detalhe, vocês viram que eu não coloquei a massa para assar, depois colocar o recheio. Já com a massa crua, eu já recheio e levo para assar. Muito prática aí, abri com o rolo, cobri aqui por cima, agora eu tô passando uma gema aqui, clara e gema, né? Tudo junto, espalhando aqui. Essa cor, então, desse empadão é porque eu coloquei a farinha de trigo integral sorgo, mas nada impede da pessoa colocar só farinha de trigo, tá? Dá certo também essa receita. Foram 300 gramas de farinha de trigo, sendo que 3/4 foi de farinha de trigo de sorgo, que eu misturei. Caso não colocar farinha de sorgo, pode colocar 300 gramas mais 3/4 de farinha de trigo. Mistura bem, coloca depois 140 ml de óleo. Você vê, não leva manteiga, não leva pó royal, não leva leite. Então, para quem não pode, né, com a lactose, o leite, esse é um empadão assim, tipo uma quiche, por causa do formato aqui, né? Mas bem saudável, né? Caso quiser usar a farinha de trigo integral também. Quem não quiser passar ovo porque talvez tenha intolerância, não precisa de passar ovo. Nessa massa, nem ovo levou, foi água até dar o ponto da massa da liga. Então, foi a farinha de trigo, o óleo e água filtrada que eu coloquei. Recheei com carne moída, a gosto, aí o tempero qualquer que a pessoa quiser, qualquer tempero, né? E o recheio pode ser de frango, também de bacalhau, ou só de queijo com legumes, aí fica a gosto. E quem não quiser usar o ovo, que eu falei, também não precisa. Eu vou colocar aqui o gergelim, aquele gergelim escuro, né? Que tem o claro e tem esse escuro. Para dar um toque mesmo, meio diet não light, né? Desse prato. Quem não quiser, não precisa. Só mesmo deixar aí, passar um óleozinho. Quem não puder com ovo, passa só um óleo e leva ao forno. Então, o forno vai ser 180 graus, mais ou menos uns 25 minutos, dependendo de cada forno. O meu eu vou colocar no forno elétrico. Aí eu vou marcar quanto tempo para no final eu falar para vocês. Aqui eu já desliguei o forno elétrico. Vamos lá. Olha, assadinho, tá? Vou tirar para vocês verem. Aí aqui o empadão, né, com recheio de carne moída,
Já tá assadinho, tirei do arco aqui, ainda tá quente. Depois eu parto para vocês verem. Então, repetindo a receita aí para quem não pegou, né? Eu sempre dou a receita no final. E esse empadão, eu estou dedicando ele a uma colega, Cida, lá de Viçosa, que me pediu que fizesse e postasse no YouTube um empadão que não levasse leite, derivados do leite, porque ela provavelmente não pode, né? Tem alergia ou intolerância. Então, foi usado aí 300 gramas de farinha de trigo, mais 3/4 de farinha de trigo, sendo que eu usei esses 3/4 de farinha de sorgo, farinha integral de sorgo. Mas a pessoa pode usar tudo, 300 gramas de farinha de trigo, mais 3/4 de farinha de trigo. Eu usei também 140 ml de óleo e não levou ovo, não levou manteiga, não levou leite. Coloquei uma pitadinha de sal na massa e água, que foi até o ponto dela juntar, misturar bem, virar aquela massa macia que vocês viram aí no vídeo. O recheio, vocês podem colocar o recheio que quiserem. Eu coloquei de carne moída, sendo que na carne moída eu coloquei esse creme de cebola aqui, ó. Ele é um creme de cebola, acho que dá uma, assim, uma cremosidade na carne. E aí fica mais fácil quando você coloca em uma torta, numa empada. Essa massa você vai fazer até pastel assado, pastelão, empada. É muito prática. E a vantagem é que para quem não pode com ovo, ela não leva ovo essa massa. Para quem não pode com leite, ela não leva leite nem manteiga. Então é um empadão fit, né? Vamos dizer assim. No meu caso, eu coloquei a farinha de sorgo, mas pode usar a farinha de trigo integral, quem quiser também, só 3/4. E as outras 300 gramas seria de trigo normal. Misturou, abriu na forma, recheou, eu coloquei aí o queijo catupiry por cima, igual vocês viram, em cima da carne, né? E a massa não é pré-assada, ela é crua, eu recheio com ela crua. Tampo, abro a massa com rolo, cubro e levo para assar, pincelo o ovo. E quem não puder comer o ovo, né, no caso aqui, nem pincela com ovo, pode pincelar com óleo. Ou então polvilhar aqui em cima, ó, queijos também, fica uma delícia. Eu coloquei gergelim aqui. Então, essa é a receita, ó, rendeu essa torta desse tamanho. Então, muito gostosa, tá cheirando aqui, ficou no forno 180 graus por 30 minutos. Qualquer dúvida, a gente pode me perguntar, que eu coloquei todas as receitas também, além do YouTube, eu estou colocando na minha página Receitas da Gorete. Se vocês gostaram, dê uma curtida. Obrigada. Tá aí, ó, a receita já do empadão assado, olha, o recheio dele, tá? Pra vocês verem aqui, ó, tá super quentinho. Aqui eu coloquei no prato, fica super macio, ó, fácil ao recheio aqui, ó, de carne moída. Mas pra vocês verem, ficou bem cremosinho aqui por dentro, a massa macia, ó, apesar que tá bem quentinho, né? Mas a massa é super macia. E aí, podem fazer aqui para quem tem intolerância a leite, tá aí que não leva leite, não leva ovo. A receita é muito gostosa, ficou muito gostoso. Eu experimentei, ficou ótimo. Agora vocês fazem para ver também. Qualquer dúvida, pode entrar na página do Face Receitas da Gorete e você verá esse vídeo lá. Também no YouTube tem essa receita, tá, gente? Só dá uma curtidinha lá, ó. Olha que delícia, maciez. Podem fazer que fica muito gostoso, tá?